Amigos do Dr. Ideval Tenório, nesse vídeo falarei sobre os males causados pela bactéria Helicobacter pylori no estômago, no esôfago e no duodeno, nas suas doenças gastrites, úlceras, câncer de estômago e linfoma malte. Peço vênia aos grandes cientistas, aos grandes professores, mas achei pertinente realizar esse vídeo. Historicamente, se sabe que de 35 a 40 anos atrás, essas doenças eram tratadas sem nenhuma fundamentação. Não se conhecia as causas e nem existiam remédios apropriados para elas. As causas eram geralmente psíquicas, nervosismo, preocupações, o fumo, a bebida e os alimentos mal cozidos, alimentos ácidos, comidas sem procedência. E o tratamento não existia, era o leite, eram antiácidos, tanto que, quando existia a úlcera e que ela voltava várias vezes no mesmo paciente, o tratamento era radical. Se cortava os nervos do estômago, tirava metade do estômago ou o estômago inteiro. Tratava-se a úlcera, achava-se que se tratava a úlcera, achava-se, e criava-se, ou fabricava-se um polidoente, múltiplas patologias pertinentes àquela agressão causada naquele aparelho. Na década de 70 surgiu drogas como as ranitidinas, as famotidina e as cimetidinas, mas mesmo assim as doenças voltavam. Na década de 80 foi desenvolvido outro grupo de drogas, os omeprazóis, os pantoprazóis, e mesmo assim as doenças continuavam a acontecer e ser repetidas no mesmo paciente. Isso fez com que os cientistas Warren e Marshall, dois australianos, colocassem a pulga de trás da orelha e dissessem: existe algo por trás dessas doenças. E provavelmente é um micro-organismo. Deve ser uma bactéria. E começaram a futucar aqueles pacientes. Todos os pacientes do seu serviço, que eram submetidos à endoscopia, eles biopsiavam. Gastrite, duodenite, úlcera, câncer. Paciente que não tinha nada na endoscopia era biopsiado. E para surpresa deles, mais de 90% dos pacientes que tinham doenças tinha um bastonete colado na parede do estômago. E ele disse: olha, deve ser uma bactéria. E naqueles pacientes normais, apenas 1 ou 2% tinha essa bactéria. Ele disse: olha, se a maioria tem a bactéria, tem a doença, e os que não tem a bactéria, provavelmente é a causadora dessa doença. E no mundo eles publicaram essa matéria, essa notícia. E os cientistas da época não acreditaram. Levaram assim até na brincadeira. Como pode uma bactéria sobreviver no meio ácido? O estômago é um órgão, é uma caldeira que tudo que cai nele morre. Isso não pode ser possível. Mas o Warren e Marshall continuaram na sua luta. Chegando ao ponto de Marshall fazer um preparado, contaminar com essa bactéria e bebeu. 30 dias depois ele estava com a gastrite. Dor por cima de dor, fez a endoscopia e encontrou uma gastrite. E aqueles bastonetes que ele bebeu tinha proliferado no seu estômago. E ele espalhou isso no mundo. A partir dali, ele havia descoberto uma bactéria. E ele foi mais longe. Para fazer seu tratamento, ele juntou vários antibióticos até encontrar a associação adequada para eliminar aquela bactéria. Bebeu o remédio, 3 meses depois, quando fez, não tinha nem gastrite e nem mais a bactéria. E aí, descobriu o calcanhar de Aquiles. O X da questão estava nessa bactéria.
e em 1983, ambos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, que foi o maior sucesso do mundo para se tratar essas doenças. Apresentaram no Congresso essa bactéria que vocês estão vendo aqui, que é o Helicobacter pylori. Veja que é um bastonete. Numa das extremidades tem esses flagelos, cílios, por onde ela se movimenta dentro do nosso estômago. Mas mesmo assim os cientistas perguntaram como elas conseguem sobreviver. O Ory Marshall, continuando a pesquisa, eles encontraram na camada do estômago uma camada mucoprotetora, igual àquela camadinha que tem dentro do coco quando a gente bebe a água, aquela camadinha gelatinosa que a gente pega uma colher e depois come, e é docinha. O nosso estômago tem aquela mesma camada, chamada mucoprotetor do estômago. E as bactérias inteligentemente mergulham nessa camada, destrói essa camada, transforma a ureia dessa camada em amônia e passa a viver ali dentro, como se fosse a sua casa. Lá ela se reproduz, come essa camada, destrói essa camada e deixa o estômago sem proteção. Então tudo que se come, até o suco gástrico próprio do estômago, começa a lesar a sua mucosa. O cigarro, o café, o fumo, a bebida, os ácidos, os remédios, antibióticos, anti-inflamatórios, tudo caído aí, vai lesar a mucosa, causando gastrites. Com essa descoberta, o Ory Marshall passaram a ser um marco divisor nas doenças desses aparelhos. Aí vem uma pergunta: como é que se adquire essa bactéria? O Ory Marshall notaram que nos países pobres, nos países sem esgotamento sanitário, existia muito mais portadores de bactéria do que nos países ricos. Então ele diz: provavelmente o esgotamento sanitário, o sanitarismo, o cuidado com a alimentação, com as águas, com os mananciais deve ser a causa. E não deu outra. Ele notou que nas cidades pequenas, que não tem esgotamento sanitário, que não tem esgoto, que não tem pia, que não tem água encanada, o que acontece? As pessoas evacuavam ou evacuam, essas fezes, junto com as águas, contaminam os rios, os mananciais, os açudes, as lagoas. E os ribeirinhos, produtores de alimento, frutas, verduras, hortifruti e granjeiros, utilizam aquela água para regar. E aquelas frutas vinham contaminadas. Por isso que hoje existe essa exigência muito grande com a alimentação. Quer dizer, enquanto menos esgotamento sanitário tiver uma região, mais bactéria ela tem. Tanto que no Japão e nos Estados Unidos a prevalência é de 3%. No Brasil chega a 80%. E qual é a idade que se adquire essas bactérias? Olha, se olhar direitinho, grande parte da população do Brasil vem de cidades pequenas. Cidade que não tem esgotamento, que não tem sanitário dentro de casa, que não tem água encanada. Então, nós somos os portadores dessas bactérias e estamos contaminando as outras pessoas. Como? Ao se evacuar, essa bactéria cai na água, contamina os mananciais que voltam a ser deglutidos através das frutas, das verduras que se adquire quando não tratadas. Outra maneira também é oral, boca a boca. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa vai se alimentar, pega um pedaço de carne, bota na boca, come, aí dá para o filho, dá para o esposo, dá para o irmão, dá para o amigo, usa o mesmo copo, o mesmo garfo, está contaminando a outra pessoa. Porque essas bactérias vivem na gengiva, vivem nos tártaros dentários, nos dentes cariados, nos famosos dentes podres,
não é? Que precisa ser tratado. Então essas pessoas estão contaminando outras pessoas. Por quê? Porque a boca do ser humano é muito rica em bactérias de todos os tipos. E se ele for portador do H. pylori, ele tem também essa bactéria. Então se adquire na infância, né? E só desaparece quando se erradica. E o câncer, como é que acontece? Olha, se essa bactéria destrói a camada do muco protetor e vive colada à mucosa, aquela célula constantemente está se modificando para se defender da bactéria. Então ela atrofia, ela hipertrofia, ela se inflama e vai se reproduzindo. Cada vez que ela se reproduz, pode dar origem a uma célula diferente. Até o dia que é uma célula completamente diferente daquela célula original. Aí é o câncer. E isso acontece, para cada 100 pacientes, acontece 1 ou 2. E vai depender do tempo de contaminação e da carga de defesa e da genética de cada cidadão. Tem cidadão que se defende muito bem e as bactérias morrem. Tem outros que não têm defesa nenhuma, essas bactérias se proliferam. Esses são mais vulneráveis à presença dessa bactéria e de pegar o câncer. Quer dizer que essa bactéria tem cura, a gastrite tem cura, a úlcera tem cura, o câncer de estômago pode ser diminuído ao se erradicar a bactéria até os 20 anos de idade, ou em qualquer fase da vida, né? Enquanto mais rápido eliminar a bactéria, mais difícil de se adquirir o câncer. Existe outra doença chamada linfoma malte, que é a proliferação de células causada por essa bactéria. É um tipo de câncer, é um câncer mais manso, mas é câncer. Ao eliminar a bactéria, o linfoma regride e desaparece, mostrando que é a bactéria um dos seus causadores. É importante que entenda que a Organização Mundial da Saúde já colocou o Helicobacter pylori como um dos agentes cancerígenos. Então é importante que a pessoa elimine essa bactéria. Recado final. A bactéria não é bicho do outro mundo. Os antibióticos eliminam essa bactéria. O cidadão fica bom da gastrite, da úlcera, da duodenite e do linfoma malte. Ao eliminar a bactéria e estar se prevenindo para o futuro para não ter câncer, não adianta se desesperar, porque a doença tem cura. Nada de estar se martirizando. E quando a pessoa pega essa bactéria, a culpa não é dele, não. A culpa é do país que não tem esgotamento sanitário. Não tem onde jogar os seus dejetos. Não tem o cuidado com a profilaxia por falta de fundos. Então os países ricos, a incidência é muito baixa, a prevalência também. No Japão, apenas 3% da população tem essa bactéria. E no momento, o governo está fazendo um levantamento de todo jovem que tem a bactéria para ser eliminado. Eliminando essa bactéria, eles estão prevenindo o cidadão japonês para não ter câncer de estômago no futuro. Entenderam? Então, ao possuir a bactéria, não significa dizer que vai ter câncer, não. Apenas 3% tem o câncer. Se tiver uma úlcera, mata a bactéria, a úlcera cicatriza. Se tem uma gastrite, é a mesma coisa. Então, qual é o recado? Não se desesperar, não compartilhar prato, nem copo, nem garfo, nem comida de boca para boca, ter cuidado na alimentação, não comer em qualquer lugar e se prevenir. Ter cuidado com a vida e valorizar esse grande patrimônio que nós temos. Música de fundo do austríaco Joseph Haydn, nascido em 1732
e falecido em 1809. Um gênio.